Olá pessoal, eu sou Elton de Andrade. Eu sou José Alberto. E estamos em mais um programa Viagem. E com o senhor Ivan Camilo Lasso Cerveira, isso aí. Cerveira, mas que tal? É cerveira, não é cerveja. Não é cerveja. Produto... Tu podem confundir às vezes. Nem tem toma uma cerveja, confusão não. ali. Não toma cerveja. Eventualmente só. Não pode. Com esse calorão, talvez. Ah, é. Muito caliente acá. Bom, quer apresentar o nosso cerveiro aqui? Bom, Ivan, eu acho que tu poderia começar falando um pouquinho de ti para todos nós. Assim que tu está fazendo por aqui e tal. Bom, as pessoas às vezes me fazem essa pergunta e eu geralmente respondo que não sei o que estou fazendo também. Eu cheguei aqui já faz 2 anos. Tu é de onde? Sou da Colômbia, Ah, tá. de Bogotá especificamente. Cheguei para fazer o intercâmbio aqui na faculdade, na Univates. Fiquei 1 ano fazendo o intercâmbio e terminei gostando assim, do pessoal, da região, do país mesmo, do Brasil. Então, basicamente, estou trabalhando, morando e procurando novas experiências para conhecer, melhorar meu português, que ainda está no processo de evolução. Então, basicamente, estou nisso. Tá, beleza. Tu só trabalha aqui ou tu namora aqui também? Ainda não. Uma questão que Ainda vai não mais devagar. Ainda não trabalha? Não, trabalha. Só trabalho, exatamente. Aí, no final, se falamos de Colômbia, né? Só para saber, o Joey também é da Colômbia, psicólogo colombiano. Deu a casualidade que a gente é do mesmo país, mas conheceu-se fora. É muito bom. Aqui no geral. Colômbia é muito grande. Sim. Bastante grande. É bem maior. Tu vieste para fazer uma viagem, um intercâmbio aqui no Brasil, né? Tu gostou mais do Sul ou tu gosta de todo o Brasil? Eu acho que cada região tem suas particularidades. Eu estou gostando bastante do Sul, especialmente porque cheguei aqui, porque o Sul me deu a oportunidade de morar, de aprender. Tive a oportunidade de conhecer São Paulo, conhecer Rio também, que é uma cultura diferente, vamos dizer, uma cultura mais do litoral, um clima diferente, mais dinâmico em outras coisas. Então, as regiões têm uma singularidade cada uma. Eu não posso dizer que gosto mais de uma ou de outra, porque ainda não conheço todas profundamente. Gosto bastante do Sul, acho que aqui tem bastante coisa para fazer, para aproveitar academicamente. Fica muito perto de outros países, Argentina, Buenos Aires, Paraguai. Então, é uma das razões pelas que eu fiquei, conseguir conhecer mais locais, falando de viajar mais, e conseguir evoluir no meu caminho acadêmico, vamos dizer. Perfeito. Eu vou pegar esse gancho eu estou falando de várias regiões do Brasil, para a gente viajar um pouco pelas tuas viagens aqui no Brasil. Tu trouxeste também algumas lembranças e coisas. Quer contar para a gente assim como foi tua experiência, por exemplo, no Rio, São Paulo? A gente tem aqui que tem Foz do Iguaçu. Enfim, pode falar. Claro, então. olha, quando eu programei a minha viagem para fazer o intercâmbio, eu pensei em 2 coisas. Eu quero aprender o português, que estou no processo ainda, como comentava. Eu quero conhecer parte do Brasil, parte do Sul, da América do Sul. A primeira viagem que eu fiz e que a gente fez, que foi com meus colegas de intercâmbio, foi para Foz do Iguaçu. Eu não vou esquecer por 2 coisas. A primeira, a questão de arrumar a viagem. É uma viagem nova, juntar as pessoas, conseguir o transporte. E a segunda, porque Foz do Iguaçu tem uma coisa assim mágica. Quando tu chega lá, enxerga as cascatas, tu percebes que a gente, falando do ser humano, é muito pequeno em comparação à natureza. A gente às vezes pensa que tem o poder sobre o mundo e realmente é o contrário. A gente vive nele e deveria harmonizar sua experiência com ele. Então, para mim, Foz do Iguaçu foi, além da primeira viagem, foi uma viagem que marcou por sentir essa cercania com a natureza. Perfeito. Posteriormente, eu viajei para São Paulo, fazer uma prova da faculdade, e aproveitei para ir para
para Rio de Janeiro. Esse São Paulo é São Paulo capital mesmo? São Paulo capital. Capital mesmo. Eu gostei Gostou? bastante de São Paulo. De fato, eu geralmente falo para meus colegas, para meus amigos, que gostei ainda mais que de Rio. Eu falo geralmente assim, uma pessoa de cidade, sou de Bogotá, então tem muitos prédios, muita rua, estrada. E Rio tem bastante praia, só que eu não sou muito afim de muito sol. Eu gosto do sol, mas 15 minutos e já, chega. Para mim, está bem. Eu gosto mais das construções, dos prédios maiores, essa questão de, vamos dizer, o metrô, o sistema de transporte. Qual é a faculdade que tu faz? Para mim te entender por que tu gosta disso. Faz faculdade de quê? Eu terminei faz pouco tempo em redes de segurança da informação. Computadores, TI, então... Por isso também São Paulo tem muito mais a ver contigo. Exatamente, está um pouco mais alinhado, vamos dizer, nessa parte. Então, eu gostei bastante de Rio, muito, só que São Paulo ainda compatibiliza, vamos dizer, mais comigo. É uma questão de gostos, sim. Acho que nada está certo ou errado, é uma questão de gostos e experiência, realmente. Perfeito. E tu que trouxeste de São Paulo, tem alguma lembrança? Olha, eu geralmente tento pegar muitas coisas de onde eu vou. Pelo jeito ele guarda tudo que é ticket aqui. Até a passagem, até a passagem. Alimentação, avião. Tu andou de Taca-Peru? Eu geralmente, por exemplo, aqui tenho o hostel onde fiquei. Mostra para todo mundo, mostra ali para todo mundo. Bom, não estou fazendo publicidade, não conheço os donos, não trabalho com eles. Simplesmente, por exemplo, o mapa do Rio aqui. Opa. Tá. Dá para aqui. Qual é a cidade mais bonita que tu conhece na tua vida? Bogotá, definitivamente. Bogotá. Não posso. Lajeado hoje, né? Olha aqui o mapa do mapa do Parque das Aves de Foz. Então são diferentes lembranças que eu escutava alguma vez, lia realmente um blog que as viagens desenvolvem-se em 3 estágios. Quando prepara-se a viagem, quando estás na viagem e quando lembra-se a viagem. Então eu acho que quando a gente está no processo de arrumar a viagem, procurar o local, a gente está na expectativa. Quando tu estás aproveitando a viagem, a única coisa que tu queres fazer é vivenciar, experimentar, conhecer as pessoas. Eu falo algo para meus colegas ou as pessoas que às vezes vêm aqui e perguntam para mim: olha, tu o que recomendas fazer? Eu não sei se tenho aquele direito de recomendar alguma coisa, mas eu penso que o primordial é intercambiar experiências com as pessoas, os habitantes, os cidadãos. Com nativos? Estou falando com exatamente, as pessoas nativas residentes da cidade ou local onde tu vais. Se tu queres conhecer a história, tu pode dar uma pesquisa na internet, procurar um livro e as informações vão estar aí. Vai te dizer das esculturas, das construções, das situações como foi desenvolvendo-se a cidade. Mas a cultura mesma, própria do local, só consegue se enxergar e entender, vamos dizer, intercambiando experiências e intercambiando, trocando ideias com as pessoas que moram aí. Então, o único que eu geralmente comento para as pessoas é: olha, tenta conhecer as pessoas, esquece a câmera, esquece o selfie, esquece muitas coisas que tu queres lembrar. Leva uma pequena lembrança que vai te conectar muito com o local e vai te conectar com as pessoas que tu conheceste lá, que realmente eu acho que é a essência de um local. E como fala-se com as escolas, com as faculdades, olha, uma universidade não é o local, não é o campus. É o campus mais os estudantes, mais os professores, mais aquela sinergia que gera-se entre eles. Então eu acho que esse segundo estágio, quando a gente está experimentando a viagem, é isso, intercambiar com cidadãos, intercambiar experiências e trocar ideias. Que bom isso que tu está falando. É que, bom, dá para perceber que tu é bem acadêmico. Ou seja, acho que dos nossos convidados até nosso programa, até agora, acho que tu é bem estudioso assim. Eu sou meio nerd. É uma pessoa que vai, pesquisa, prepara a viagem e tal. Bom, eu tenho que confessar que eu não sou desses, mas acho bem interessante isso, porque tu vai entrando no ritmo daquele local antes de ir. Então acho que também isso é bem interessante também.
Claro, eu gosto mais de, às vezes, ir-me experimentando, mas Sim. acho isso bem interessante também, que tu vai planificando a tua viagem. E, por exemplo, eu gostaria de saber, quando tu foi, por exemplo, no Montevideo, no Uruguai, e também outra cidade do Uruguai que tu está referenciando aqui em teu histórico de viagem, a Rivera, Punta del Este, e também fizeste a mesma coisa? Ou em algum momento tu diz, agora vou me experimentar, vou... Eu gosto de programar as viagens no sentido de saber que devo conhecer, tipo uma obrigação de saber quando vou sair e quando vou voltar. O que acontece no percurso da viagem pode mudar. Isso eu aprendi estando aqui no Brasil. Eu antes era muito psicorrígido, vamos dizer, muito esquemático. Olha, tem que ser assim, assim, assim. Vamos dizer, perfeccionista, controlar as coisas. E percebi, vivenciando as viagens, experiências, que tu deves estar aberto a novas circunstâncias que podem acontecer. Eu conheci Montevideo, viajei a Montevideo 2 vezes e a Argentina 2 vezes. A primeira vez... Mas tu sim. poderia dar um exemplo do que tu está nos falando? Eu fui para fazer isso e acabei fazendo... A segunda vez que eu fui para Montevideo, para Uruguai, foi o ano passado. Eu fiquei sabendo que a minha seleção, Colômbia, ia ter jogo pelas eliminatórias da Rússia, lá em Montevideo contra Uruguai. Eu comentei com os colegas que estavam aqui da Colômbia e, olha, Colômbia vai jogar aqui em Montevideo, vamos assistir eles? Vamos. A gente começou a programar a viagem. As datas coincidiam com um feriado que ia ter aqui no Lajal, então dava para ficar mais ou menos nos 7 dias. A gente aproveitou para pensar em conhecer Punta del Este, para conhecer Montevideo propriamente dito e para ir no jogo, assistir o jogo. Eu fiz a reserva do hostel para Punta del Este e no último momento foi cancelada uma parte da totalidade. Então íamos viajando 14 pessoas e das vagas só ficaram 7. Então a gente fica numa situação difícil. Olha, não vai ficar só a metade em Punta del Este e o resto vai ficar na Topic ou vai ficar por aí. Qual é a solução? Fomos todos para Montevideo. Direto? Direto. A gente conheceu Punta del Este. Perderam as 7 vagas. Perdimos as 7 vagas. Chegamos a Punta del Este a Montevideo às 11 da noite, sem ter hostel, víspera de um feriado, onde todos os hotéis e os hostels estavam já ocupados, lotados. Então a gente entrou vamos dizer, uma disjuntiva. Olha, o que vamos fazer? Uma situação assim um pouco tensa, porque a gente estava cansado, é uma viagem que já tinha passado 12 claro, horas. o sea, quando tu está viajando, tu tá também te experimentando nesse tipo de situações, ou seja, tu tem que sair do teu conforto para ir a procurar outras coisas. Mas lembranças, tu tá falando disso, tu tem algumas lembranças assim de Montevideo, além dessa questão do cansaço, Tem. Por isso, tem então... o mapa, assim que... Eu gosto bastante dos mapas, eu gosto, de fato, tenho aqui uma brússola. Eu gosto sempre de ter... Uma brússola? Uma ubicação. Ele quis dizer bússola. Uma bússola, exatamente. Tu tá aprendendo português, tá. Aqui tem... Tá, mas pra que tu quer bússola? Pensei. Eu também fiquei curioso. Tão pouco não estou entendendo. Não entendi. 2 motivos. Eu gosto sempre ficar... Estava navegando? Como foi? Ficar ubicado. Eu preciso saber onde está o norte do local. Tá. E acho que é uma expressão do que acontece no meu interior. E que eu sempre quero saber para onde eu vou. Talvez possa tomar caminhos alternos para chegar lá. Uma forma de não esquecer para onde eu vou. Uma forma... todos podem pensar, olha, tem um GPS, tem um mapa, pronto. Mas bom, e o que acontece se perdi o GPS, se sumiu o celular? São coisas um pouco extremas, mas... Eu estranho, mas é o teu jeito de ser, né? São coisas assim... Eu estou tentando procurar... Mas tu falou em Montevideo e como é que foi a seleção? A gente tomou 3. Só, tá bom então. Mas faz parte. Tá bom.
Não vou esquecer aquele... Acho que tu já sabia, Foi uma então viagem. perguntando. Aquele estádio- Tu já sabia Eu o não entendo resultado. de futebol. Ah, tu não entende? Eu não entendo. O centenário, um estádio icônico. O diretor, É melhor não falar. o diretor já tinha falado para nós que era Acho. não para falar de Aqui- futebol. aqui- Mas se vocês querem falar de... Eu acho não que vou vamos falar passar. de futebol. Vamos passar. Aqui é Eu não vou programa falar de de futebol. programa de viagem. De viagem, então. Vamos entrar na nossa próxima viagem. Tu estava falando na Argentina, ou seja, quando tu chega na Argentina, tu foi primeiro para Montevideo, depois para a Argentina, ou fizeste o inverso? A primeira Como foi viagem, aí? eu fui para Montevideo, fui Rivera, Montevideo, daí passei de buquebus para Buenos Buquebus, Aires. Fui num evento que chama-se Ecoparty, que é um evento de segurança e informação mais representativo aqui da América do Sul. E foi uma excusa para conhecer Montevideo e fazer aquela viagem. A segunda vez, o segundo momento que eu fui para Buenos Aires foi 4 meses com uma turma de Encantada para assistir o jogo do Grêmio lá contra São Lourenço. Foi uma coisa assim muito legal, muito interessante, porque a gente se conhecia com ninguém. Sim. Éramos 43 pessoas, eu acho que era o único que não conhecia a turma mesmo, mas eles me acolheram assim muito legal. A gente foi de ônibus, compartilhando, trocando experiências. Chegamos lá, ficamos num hotel, conhecemos a Boca, conhecemos Caminitos, assim, um local que na primeira viagem não tinha oportunidade de ter conhecido. E bom, posteriormente foi o jogo que foi bastante emotivo, foi bastante difícil, mas que fica assim também de lembranças interessantes. Melhor que no El Campín? São diferentes experiências. As pessoas sempre perguntam, né? Olha, é melhor Bogotá? Diretor, Tu corta isso. Mas Tu dá faltando 5 minutos, eu vou te pedir Ai, que tu me fale sobre o meu psicólogo, o que está dando, o que está acontecendo contigo. Não sei para onde tu vai. Tu só quer falar de Uruguai e Argentina. Não, eu não quero... Tu já esteve lá? Não, ainda não. Ainda não, Por isso então. estou coletando informações para ir no Uruguai e na Argentina. Do Brasil, falou aqui só do São Paulo, Rio, Foz mais do pra Iguaçu, cima tu não Foz do fosse, né? Iguaçu, Santa Catarina. Santa Catarina, Florianópolis. E cidades nossas aqui do Sul, conhece alguma? Tu tem algum Eu contato? tive a fortuna de conhecer num intercâmbio pessoas muito legais como pessoas e como membros da cultura mesmo. E graças a eles eu consegui conhecer muitas cidades, falando dos municípios que ficam aqui perto. Vale. Encantado, Vale dos Vinhedos, Caxias, Santa Cruz, mais para o sul, onde fica frio às vezes, que vai querer... Caxias? Não. Lá pro Sul, Pelotas. Onde dizem que vai ter neve às vezes. Não, Gramado. Gramado, Canela. Canela. Então eu... Isso não é pro Sul, é pro Norte. É pro norte? Pro norte do sul. Cadê a Norte do bússola? sul, Cadê a é isso bússola? aí. Eu acho que o mapa não trouxe esse mapa. Tem que pegar a Não bússola. processou. Não processou. Então eu aqui do Rio Grande do Sul conheço várias cidades, Porto Alegre mesmo. Falando de Encantado, aliás, toda a nossa região é bonita. Pelo jeito, não é muito adepto à fotografia, né? Ou estou errado? Pouco. Eu gosto de capturar os momentos em lembranças. Algo que me conecte com as coisas. Um jeito diferente, né? Exatamente. Um jeito diferente. E já ouvi pessoas dizerem que a gente perde muito tempo fotografando e não vê nada. Não curtindo. Exatamente. Eu penso que quando tu tens algo no meio, está te separando. Ou tu vai 2 vezes, uma com câmera e outra sem. Não é a mesma experiência. Não é mesmo? Não é a mesma experiência. Não são as mesmas pessoas, não é a mesma sensação. Não, Eu penso que é isso. Agora eu pensei nas minhas viagens aqui, que eu vou fazer uma pela segunda vez, não preciso de câmera, eu já conheço. É bom tirar Mas algumas fotos, tirar uma Mais lembrança, poucas. compartilhando com alguém que conhecesse, esse tipo de coisas. Mas eu acho que viajar é conhecer a cultura e conhecer o local. Não é experimentar ele numa Tu fotografia. te sentiu melhor junto com os alemães, de origem alemã ou italiana? Uma questão interessante. Eu me sinto melhor com a mistura dos brasileiros. Quanto mais misturado. Né? Exatamente. Eu
confesso que eu não conhecia que no Sul tinha essa migração e colonização de italianos e de alemães. Então, para mim, foi uma coisa muito mágica e muito interessante, porque eu nunca imaginei que no Brasil falasse italiano, falasse alemão. Então, eu não posso dizer que sinto-me melhor ou pior com o tipo de pessoa. A porque pergunta muda, foi para ti, né? Isso muda segundo o tipo de personalidade. Claro. Posso dizer que... Mas é que o que eu quero dizer é assim, ó. Tu vai em Santa Cruz, por exemplo, alguns locais lá são alemães. O jeito deles de tratar não é diferente do que italiano de cantado? Ok, compreendo. É isso. Vai nos gêneros, vamos dizer. É. É uma coisa assim de perceber, mas eu acho que depois de um tempo tu entendes que são diferentes formas de ser. Exatamente. Eu acho que não está bom ou está errado. Mas é algo diferente. Não, é simplesmente eu tô falando diferente. que todos são legais, mas cada um tem o seu jeito de ser. Exatamente. Cada um tem o seu jeito de ser. Eu estava pensando assim, pegando o gancho das lembranças e essa questão de tu ir aberto assim a compartilhar experiências e até também a conhecer das pessoas. Quais são essas experiências que tu até agora tu diz, aquela experiência foi marcante, ou seja, para mim a experiência mais marcante, e eu falo para todos assim, olha, essa viagem pagou meu intercâmbio e pagou a minha viagem propriamente dita de sair no Brasil, foi conhecer Montevideo e Buenos Aires pela primeira vez. Porque eu fui com um orçamento muito curto, tanto assim que eu não tinha onde ficar. Eu conheci pessoas no evento que comentavam de segurança que ofereceram-me sua casa, recém conhecendo elas, que me brindaram hospedagem, um respaldo que eu nunca imaginei. Eu não sei, e isso acontece, acho que com as pessoas que somos de cidades maiores, que temos mais população, às vezes somos um pouco ou bastante desconfiadas. No sentido de, olha, se eu te conheço, tu és meu amigo, eu posso te ajudar com algumas coisas. Eu, sem te conhecer, sem saber tu de quem és ou de onde és, vou te abrir minhas portas, muitas coisas. Então, eu tenho aprendido bastante do sul do Brasil, do Lajeado, Porto Alegre, aqui da região, e de diferentes cidades e países que as pessoas somos muito boas. Só que, às vezes, temos muitas vendas, muitos mitos que nos fazem nos afastar um pouco da nossa essência de ser humano, vamos dizer. exatamente. E assim, por exemplo, tu conheceu pessoas, mas aquela coisa que tu diz, aquela lembrança eu não vou esquecer, assim, especificamente, ficou algo assim marcante para ti. Essa questão da viagem, pelo que estou comentando, a questão do pouco orçamento, a questão de ter conhecido essas pessoas que nunca imaginei. Eu te pergunto de novo essa questão, porque eu sei que tem várias pessoas que estão assistindo no seu programa e que às vezes uma das questões que tu bota na lista de excusa é eu não tenho dinheiro, eu não tenho orçamento, eu não estou agora assim. E nós já temos também outros convidados que falaram assim, quando não tenho dinheiro, quando não tenho orçamento, a criatividade, ela começa a funcionar e rola outras viagens, rola outras questões. Eu acho que questão de sair dessa zona de conforto que todo mundo fala. Quando tu sai da caixinha, percebes que o mundo é mais que o cubo. Que tu espaço é mais que o local onde estás. Minha família pergunta bastante para mim, você quando vai voltar para a Colômbia, vai ficar para lá sempre? E eu falo para eles que o mundo é grande demais para ficar em um só local. Eu penso que a gente é, vamos dizer, como um avião. A gente está feita para voar. Que às vezes tu precisa do local para repor energia, para repor o combustível, precisas. Mas a vida, tu tá falando de voar, vamos voar então, viajar, vamos voar para a Colômbia então, para aproveitar. Eu ia chegar lá, mas agora eu ia realmente, ele tá voando demais, né? geralmente. Então, um grande viajante. Mas eu quero começar lá hoje, não sei se é hoje à noite, ou aliás, esse programa é gravado, desculpe. Este mês o Brasil está jogando em Bucaramangas. Brasil Futsal. Esse é o torneio. Bucaramanga, eu tive uma namorada que ela é de uma região do este do país, que chama-se Jopão. E ela estudava em Bucaramanga. A gente se conheceu
pela internet. A gente é muito nerd. Eu fui procurar ela, assim, conhecer face to face, vamos dizer. E depois ela deslocou-se para Bucaramanga porque estava fazendo e apresentando seu TCC. Então, eu cheguei a Bucaramanga... Ela estava em Bogotá, então? Não, ela está em Jopal. Ela morava em Jopal. Sul do país. E a gente foi para Bucaramanga para conhecer o TCC dela e o trabalho dela. Para não perder esse nerd dele, ele está aberto, tá? O nerd continua solteiro. Tá? Por favor, o nome dele está aqui, procurem ele no Face. O arroba. Vamos ficar viajando agora no teu país, certo? Tu nasceu em Bogotá. Eu nasci em Bogotá e morei em Bogotá até os 13 anos. Dos 13 anos até os 24 anos morei em Mosquera, que é uma cidade que fica a 20 quilômetros, é uma região metropolitana, vamos dizer. Oficialmente não é, mas daqui a 10 anos estima-se que faça parte da Bogotá mesmo. E dentro da Colômbia, propriamente dita, eu consegui conhecer cidades que ficam perto da savana mesmo, da Cundinamarca, e outras regiões do norte e do sul do país, porque minha família é do norte. Minha mãe é do Tolima e tem família de litoral, de Barranquilla. Então, para a gente ficava fácil ir quando tinha o orçamento e tempo de férias para se deslocar até lá. Legal. Senhor Joey, está a perguntar? Não, eu estou escutando assim, porque é interessante também quando uma pessoa da capital tem essa visão também de conhecer outras partes da Colômbia. Eu acho que isso é super rico assim também, conhecer o teu país, ir devagarinho, mas ir conhecendo também as partes do teu país. Dentro do país, tem alguma, bom, além essa tua namorada e essa viagem, acho que foi marcante também para ti, mas de pronto uma cidade assim que tu diz, olha, foi bem legal, ou também aquela outra que tu, quando tu chegou, teve uma experiência que não foi tão legal, mas que no final das contas... Eu tenho, não sei se sorte ou boa energia para minhas viagens, e sempre as coisas acontecem do jeito certo. Talvez não do jeito planejado, mas sim do jeito certo. Até agora eu não tive uma experiência complexa no sentido de dizer, olha, eu odeio essa cidade, esse local, eu não vou voltar mais. Não. Pelo contrário, tive e peguei uma grata surpresa quando conheci Medellín. Eu tinha uma percepção bastante errada da cidade, da cultura propriamente dita de lá. Gostei muito da hospitalidade das pessoas, do clima da cidade, do desenvolvimento propriamente dito do local. Tanto assim que eu fui uma vez e tive que voltar de moto uma segunda vez. Eu comprei uma moto faz 3 anos e os finais de semana saía sozinho a percorrer parte da savana, da Cundinamarca. E a viagem mais interessante que eu posso dizer que eu fiz na Colômbia foi até um evento de motos que chama-se Feria de Duas Rodas, lá no Medellín, porque a gente foi 16 pessoas em 6 motos e percorrimos pelo percurso mais extenso. Uma viagem que ia dar 10 horas, nós percorrimos em 20. Porque fomos a conhecer Ibagué, uma capital de outra cidade, de outro departamento. Então, foi uma viagem assim, muito interessante. Eu acho que foi minha viagem mais representativa pela lembrança e pelo percurso mesmo do que aconteceu. Tá. Acho que tu tá curioso por perguntar do... Não. Ah, tá, tu esqueceu. Ele esqueceu de perguntar. Ele não foi pro litoral, não. Sobre Medellín, só poderia falar bem, né? Porque ele é de lá. Eu fui no litoral e eu fosse? conheci... Moto também? Não tive a fortuna. Não teve. Eu fui a Barranquilla, fui a Cartagena e Santa Marta. São cidades assim diferenciadas, São Rio de Janeiro. muito turísticas. São semelhantes a Rio de Janeiro ou não? Tem coisas semelhantes na questão que é turística, questão de que é muito caro. Sim, normal. A questão de que as pessoas são muito mais abertas a pessoal externo, vamos dizer, estrangeiro, ou pessoal propriamente dito de uma cidade do interior. Então, essas acho que são as maiores semelhanças.
nessas cidades. Eu acho que é por aí. O rapaz falou Acho bastante que, aí. não, claro, acho que a experiência de Ivan das viagens, acho que o que fica assim na cabeça da gente é essa questão de, tem que se acomodar um pouco de tua zona de conforto e vai também por outras experiências, não vai sempre pela viagem aquela de, tá bom tu ter um registro fotográfico, mas também se experimentar com as pessoas e conhecer a cultura. Total. Acho que ficou assim na cabeça da gente e acho uma dica assim bem interessante para as pessoas que assistem o programa. Assim que muito obrigado pela tua compartilhar as experiências, a participação. José e a time do Nelton. Joy sou Elton de Andrade. Muito obrigado. Eu antes de terminar o programa, eu quero dizer assim que eu terei mais, acho 1 ou 2 programas, vou fazer sem o Joy. Estamos... que estamos demitindo o Joy? Não. Tu está pedindo uma licença para a viagem. Hoje eu assinei um documento. O Joy vai para BH, Isso. Rio de Janeiro, e depois vai vir compartilhar conosco a viagem dele. Foi um prazer de novo, Muito Guri. obrigado. Volta sempre. Do Nelton, Tá? a você. Graças. Muito obrigado. José, muito obrigado a ti também pelo convite. E, bom, muito obrigado ao pessoal que está ali nos assistindo. Ok, o programa Viagem voltará, se Deus quiser. Até Valeu, mais. pessoal.